Queridos irmãos, boa noite. Hoje eu vou ler para vocês Mateus, capítulo 21, a figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Muito importante isso aqui, meus irmãos. Tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Temos que orar. O batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me a disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. A parábola dos 2 filhos, ela é bastante contraditória. Temos que ler, reler para entender e poder pensar no ensinamento que Jesus quer nos passar. A parábola dos lavradores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores,
e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que, a seu tempo, lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Nesta parábola, entendo que Jesus estava falando dele e de seus antecessores, que vieram e não foram ouvidos pelo povo. Bom, no capítulo 21, do 18 a 19, a árvore parecia estar produzindo figos, mas não havia frutos nela, assim como na purificação do templo por Jesus. O tratamento que dispensou a figueira indicava a iminência do julgamento. Este milagre de destruição poderia ser entendido como uma parábola ilustrativa ou instrumento de ensino. Nesse caso, a figueira representava Israel. A árvore com suas folhas aparentava frutificação, mas não carregava frutos de fato. Israel, da mesma forma, praticava a hipocrisia e por esse motivo estava para ser julgada. Jesus poderia também estar ilustrando a hipocrisia religiosa das pessoas que acabara de expulsar do templo. Ou também esta parábola pode ser pensada como os profetas de hoje, porque quem tem que levar a palavra de Jesus adiante somos nós, pessoas que têm o dever de levar a palavra de Deus adiante, os ensinamentos de Jesus. Então seríamos como uma figueira. Se dermos frutos, ótimo. Se não dermos frutos, seremos ressecados, como a árvore seca, a figueira seca. Jesus
No capítulo 21, versículo 28 a 32, que é a parábola dos dois filhos, Jesus claramente aplicou esta parábola aos líderes religiosos que o estavam confrontando. O status do cobrador de impostos na sociedade era similar ao de uma prostituta. Jesus ensinou que os párias da sociedade poderiam, caso se arrependessem, entrar no seu reino, enquanto os que haviam vivido uma vida religiosa, mas não haviam se arrependido, eram os verdadeiros párias. Ou seja, não adianta, como o pastor falou um dia, a gente ficar esquentando o banco da igreja. Temos que agir, temos que levar a palavra de Deus com ações. Mesmo, você vê, o primeiro filho falou que não ia, mas foi e fez o seu trabalho. O segundo falou que ia, mas não foi. Então, são as nossas ações que vão determinar como Jesus vai nos ver. É isso que a segunda parábola está falando. Ainda no capítulo 21, do 33 ao 41, que é a parábola dos lavradores maus, os componentes da parábola são óbvios. O dono da terra é Deus. A vinha, Israel. Os trabalhadores, os líderes religiosos, os servos, os profetas, inclusive João Batista, e o Filho, Jesus. Os trabalhadores tentaram usurpar a autoridade do proprietário e tomar posse da propriedade, a essência da rebelião contra Deus. Para fazê-lo, precisam matar o Filho, Jesus. Jesus vinha falando a seus seguidores que os líderes iriam matá-los, mas eles não entenderam. Aqui ele confrontou os líderes com as mesmas mensagens, com a mesma mensagem, na verdade, né? Ainda no capítulo 21, do 42 ao 46, a linha foi claramente traçada e respaldada. Rejeitar a Jesus era e ainda é rejeitar a Deus. É isso que alguns ainda não entendem, infelizmente. Bom, os últimos dias de Cristo em Jerusalém, então nós tivemos aí o Calvário de Gordon e o túmulo do Jardim. É um mapa que tem aqui na Bíblia da mulher e ele faz uma ilustração, eu vou ler para vocês, mas dá para entender, tá? Então tem o Calvário, o túmulo, depois tem as mulheres que observavam, esperando para servir a Cristo, a Igreja do Santo Sepulcro, que é um local católico do Calvário e do túmulo, a casa de Caifás, né? As criadas zombaram de Pedro e ele negou a Cristo, ainda em Mateus, nós vamos ler ainda mais para frente. A entrada triunfal no domingo de Ramos, cumprindo a profecia de Isaías para a filha de Sião,
né, que eu li recentemente. Pilatos pronunciou julgamento apesar da advertência de sua esposa. Jesus é preso no jardim de Getsemane, e onde Jesus pregou e purificou o templo. Então aqui tem tem várias situações onde Jesus viveu, pregou e foi traído e crucificado. Nós, quando lemos a Bíblia, temos que ter muita responsabilidade no entendimento, ter muito cuidado para não julgar o outro, porque muitas vezes nós estamos julgando o outro e estamos esquecendo de julgar a si próprio, né? Vocês veem que muitos doutores estavam diante do Cristo e não o reconheceram, e outros reconheceram e fingiram não reconhecer. Eu espero que essa leitura tenha sido bastante importante para quem, ao ouvir e fizer bom uso dessa leitura. Eu costumo dizer que hoje, já no século XXI, 2000 anos depois de Cristo, ainda não conseguimos entender, não conseguimos compreender os seus ensinamentos. Imagina há 2000 anos atrás, ainda quando as pessoas ainda eram muito chúcaras, de pouquíssimo entendimento, e as escrituras que tínhamos eram tão poucas, né? E poucos tinham acesso e continuaram a ter pouco acesso durante ainda muitos séculos. E só hoje é que temos a condição de ler a Bíblia em qualquer lugar para onde você vá. Fiquem com Deus, com a paz do Divino Espírito Santo de Deus, com o amor e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.